Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador Apostas Esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 5 de novembro de 2022, o nosso sábado de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite neste sábado de dicas do apostador pela Inglaterra Premier League, o jogo do Manchester City vs Fulham, que tem início às 12 horas. Na classificação, a equipe do City vem na segunda colocação em 12 jogos, 29 pontos conquistados, 37 gols marcados, 11 gols sofridos, o mesmo número de gols sofridos do Fulham, e a equipe do Arsenal, e a equipe do Fulham vem na sétima colocação, 13 jogos, 19 pontos conquistados, 22 gols marcados, 22 gols sofridos. O City em casa é o melhor mandante da competição, com 6 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento, 18 pontos conquistados, 27 gols marcados, 6 gols sofridos. E o Fulham, atuando fora de casa, é o oitavo colocado, 6 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias e um empate, 9 gols marcados, 11 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Em sequência individual, o City vem a 3 jogos sem derrota, o Fulham sofreu gol nos últimos 4 jogos, vem sem derrotas, em 9 de 10 saiu mais de 2.5, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para o City, e em 7 de 9 saiu ambos marca para o Fulham. Em sequência geral, no confronto direto, o City vem a 12 confronto de vitória, a 18 sem derrotas, e o mais recente deu City 4-1. Bom, para essa partida uma odd de 1.13 não vamos indicar, vamos pegar uma odd superior, caso vença o intervalo, 1.44, o jogo para mais de 1.5 gol, vai estar pagando muito pouco, então ficamos apenas no casa ao intervalo, probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga, o jogo do Hoffenheim vs RB Leipzig, com início às 11h30 da manhã, e na classificação a equipe do Hoffenheim é o sétimo colocado em 12 jogos, com 18 pontos conquistados, 18 gols marcados, 13 gols sofridos, enfrenta a equipe do Leipzig na sexta colocação, 19 pontos conquistados, 22 gols marcados, 18 gols sofridos em 12 jogos disputados. Atuando em casa, a equipe do Hoffenheim é o oitavo colocado, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 pontos conquistados. E o Leipzig fora de casa não vem fazendo uma boa temporada, já que é o terceiro pior visitante da competição, ainda não conseguiu vencer em 6 jogos, vem de 3 empates e 3 derrotas, já sofreu 14 gols, marcou 6 e em sequência individual, o Leipzig vem a 9 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu mais de 2.5, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6 e o Hoffenheim sofreu gol nos últimos 3 jogos. E lembrando, o confronto mais recente entre eles deu Leipzig 3-0. Para essa partida não vamos focar em mercado de resultados, acho muito bom explorar esse mercado para gols, mais de 1.5 gol, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Borussia Dortmund vs Bochum, com início às 11h30. Na classificação, o Borussia Dortmund, quarto colocado em 12 jogos, 22 pontos conquistados, 20 gols marcados, 15 gols sofridos. O Bochum é o segundo pior, a pior equipe da competição, 12 jogos, 2 vitórias, 7 pontos conquistados. Atuando em casa, o Borussia é o quarto melhor mandante, com 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 13 pontos conquistados. E o Bochum fora de casa é a pior equipe, ainda não conseguiu vencer nem marcar gols. Diante disso, vamos explorar o mercado de gols. Jogo para mais de 2.5 gol, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Hertha vs Bayern de Munique, com início às 10h30. A equipe do Hertha atualmente vem na 14ª colocação, 11 pontos conquistados em 12 jogos. E o Bayern de Munique, 12 jogos, segundo colocado, 25 pontos conquistados, 38 gols marcados, 10 gols sofridos. O Hertha vem na 13ª colocação, 6 jogos, 7 pontos conquistados, com 8 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Bayern de Munique vem atuando fora de casa na terceira melhor campanha, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 18 gols marcados, 5 gols sofridos, 11 pontos conquistados.
Em sequência individual, o Bahia vem de 7 vitórias consecutivas, 10 jogos sem derrota. Em 8 de 10 saiu mais de 2,5, foi a primeira equipe a marcar em 9 de 10, venceu o primeiro tempo em 9 de 10 e o Hertha foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5 e também saiu ambos marca. E o confronto mais recente entre eles, a equipe do Bahia, levou ao melhor 4-1. O Bahia vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos e 8 sem derrotas. Para essa partida, o Bahia é o favorito. Diante disso, vamos com a dica fora vence ou fora vence ao intervalo. Probabilidade 4-1 fora. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo do Atalanta versus Napoli, com início às 14 horas. A equipe do Atalanta é o segundo colocado em 12 jogos, 27 pontos conquistados, 18 gols marcados, 8 gols sofridos. O Napoli, primeiro colocado em 12 jogos, 32 pontos conquistados, 30 gols marcados, 9 gols sofridos. Em casa, o Atalanta é o sétimo melhor mandante em 6 jogos, 11 pontos conquistados. Atuando fora, o Napoli, primeiro colocado, 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados, 5 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Em sequência individual, o Napoli, em 8 de 10 jogos, saiu mais de 2,5, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Já o Atalanta, em 6 de 8, saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Bom, num confronto direto, nos últimos 3 saiu gols, mais de 2,5, ambos marcam. E 2 vitórias do Atalanta e 1 vitória do Napoli. Para essa partida, acredito naquele mercado de mais de 1,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 fora. Milan vs Spezia, com início às 16h45. A equipe do Milan é o terceiro colocado em 12 jogos, 26 pontos conquistados atualmente, com 25 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Spezia, que é o 16º, 12 jogos, 9 pontos conquistados, 10 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, o Milan é o terceiro melhor mandante, com 5 vitórias e 1 derrota nos últimos 6 jogos, 16 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados aí. 7 pontos não, essa equipe do Milan atuando em casa tem 15 pontos conquistados, e atuando fora de casa, essa equipe do Spezia ainda não conseguiu vencer nem marcar gols, ou seja, a pior equipe fora de casa. Em sequência individual, a equipe do Spezia sofreu gol nos últimos 12 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 para o Milan. Em 5 de 7, mais de 2,5 para o Spezia. O confronto mais recente deu Spezia. Para essa partida, vamos com a dica casa vence ao intervalo ou mais de 2,5 gols. Vamos agora para o jogo do FC Porto versus Paços de Ferreira. Probabilidade 3-1 Milan. Esse jogo tem início às 15 horas. A equipe do FC Porto é o terceiro colocado em 11 jogos, 23 pontos conquistados, 23 gols marcados, 8 gols sofridos. E o Paços de Ferreira, último colocado, ainda não conseguiu vencer em 11 jogos, 20 gols sofridos, 7 gols marcados, 2 pontos conquistados. Em sequência individual, o Paços vem de 4 derrotas, o FC Porto 3 jogos sem derrota. E o confronto mais recente entre eles deu FC Porto 4-0. Vamos com a dica mais de 2,5 ou casa vence ao intervalo. Probabilidade 3-0 casa. Continuando, vamos agora para o nosso último prognóstico do dia. Para o Brasileiro Série A, o jogo do Corinthians versus Ceará, com início às 20h30. A equipe do Corinthians atuando em casa, terceiro melhor mandante. Em 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 23, sofreu 10, 37 pontos conquistados. Ceará fora de casa é uma equipe terrível, a 13ª colocada, 17 jogos, 17 pontos conquistados. Vem com 14 gols marcados, 6 gols sofridos, 6 derrotas, 8 vitórias e 3 empates. Bom, para essa partida, o Corinthians precisa vencer porque quer Libertadores e o Ceará quer fugir da zona de rebaixamento. O Ceará vem de 3 derrotas e sofreu gol aí nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos foi jogos para gol. Diante disso, acredito no mercado de mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Internacional versus Atlético Paranaense, que tem início às 21 horas. Na classificação, a equipe do Inter é o segundo colocado, atuando em casa. Primeiro colocado é o melhor mandante da competição. Em 17 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 35 gols marcados, 14 gols sofridos, 38 pontos conquistados.
Atuando fora de casa, o Paranaense, 12º colocado, 17 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados, 28 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Em sequência individual, a equipe do Inter vem aproximadamente 13 jogos sem saber o que é tropeço. O Atlético sofreu gol nos últimos 3. Em sequência individual geral, o último confronto deu 0-0. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 2-0 casa. Lembrando, você que acompanha o canal Dicas do Apostador sabe muito bem como funciona o canal. Temos bilhete pronto sequenciais. Temos também aquelas dicas de mínimo possível zebra assim que possível. E o nosso provável bilhete pronto deste sabadão será a vitória do Manchester City ao intervalo. Caso vence ao intervalo, vamos deixar para vocês vitória do Bayern de Munique. Manchester City ao intervalo, Bayern de Munique para vencer. E vamos deixar também para vocês essa vitória do FC Porto aí ao intervalo. É a tripla do canal. E se você quiser acreditar em uma opção de mini ou possível zebra, é bom você tomar muito cuidado nesse jogo da Croácia, Hajduk versus Osijek. Pode acontecer uma zebrinha aí. Então pode acontecer uma zebrinha. O Osijek pode surpreender, empatar o jogo, vencer. Então fora com empate, já está pagando uma boa odd de 2 pontos, alguma coisa percentual. Então vamos lá, tá pagando uma odd de 2.5 fora com empate, é quase uma tipo simples e é que pode ser explorado. Atuando como visitante, vem aí na 6ª colocação. O Hajduk pode dificultar, mas não vai conseguir vencer o Osijek, em minha opinião. Diante disso, esses são os prognósticos. Fica agora com nossos prováveis resultados de green. Até a próxima, partiu!